Olá, caros amigos do Grupo Alta de Souza. Vamos iniciar o nosso estudo desse sábado, dia 5 de março de 2022, do livro Dimensões da Verdade, o texto Contendas. E vamos começar com a página de abertura do livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico e ditado pelo Emmanuel, a lição 101, Resiste à Tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente, na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhes rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o a porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão a toda parte, enquanto nos demorarmos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos a plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível, por agora, qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o pouco a pouco à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. E assim, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, aos bons espíritos que nos acompanham, pedimos a bênção para esse estudo, pedimos que nos inspirem a meditarmos sobre as palavras que vão ser debatidas, que vão ser discutidas aqui. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Bom, esse tema de hoje, né, como sempre, como Joana de Ângeles é sempre atemporal, né, ele vem a calhar com o momento, inclusive, que a humanidade vem vivendo, né, essa questão das contendas. Nós, especificamente aqui no Brasil, vivemos uma época de polarização de ideias, não só na política, mas ideias nas questões sociais, nas questões de educação e de outras áreas aí da atuação humana. Então nós vivemos aí uma época de muita polarização e consequentemente, de muitas contendas e, em grande parte, se não quase totalidade, contendas inúteis, contendas totalmente improfícuas. A Joana de Ângeles nos apresenta alguns aspectos aí dessas contendas, e é importante a gente perceber, né, quando estamos envolvidos numa contenda, quando estamos envolvidos numa discussão qualquer que seja, e aí vai desde um assunto sério como política, como educação, até assuntos mais amenos, né, mais frívolos como futebol ou o que quer que seja. A gente precisa se lembrar, né, que
a gente precisa manter as discussões em alto nível. Nada errado, né, não é nenhum problema você discutir com um amigo sobre futebol, sobre política, sobre questões sociais, o que quer que seja, sobre opiniões, né, em relação a diversos problemas aí que a humanidade enfrenta. Infelizmente agora, recentemente, essa guerra aí entre a Rússia e a Ucrânia. Mas é importante que nós mantenhamos um nível, né, de educação mesmo, de polidez e um nível principalmente de abertura para que a discussão seja profícua, para que a discussão seja útil, né, e não seja apenas uma guerra de egos, um embate, né, entre pessoas muitas vezes até com um semblante deformado, né, demonstrando irritação, impaciência. E a discussão nem sempre, né, você ter uma discussão, ela nem sempre traz um esclarecimento para qualquer parte, ainda que ela seja mantida num nível, né, civilizado, num nível de educação satisfatório. Muitas vezes uma discussão ela não passa de um querendo impor suas ideias ao outro, mesmo que não descambem para ofensa, que não descambem, né, para agressão verbal, mas na grande maioria das vezes o que a gente vê é uma pessoa tentando convencer a outra daquilo que ela pensa e muitas vezes fechando o ouvido para o que o seu interlocutor está dizendo. Isso é muito comum, talvez todos nós tenhamos passado por isso, tenhamos sido protagonistas de discussões desse tipo ou testemunhas de discussões desse tipo. Tenho certeza que cada um de nós aí já esteve envolvido, né, como participante ou como espectador desse tipo de discussão. E o que a gente vê é que elas não levam a nada, né? Uma contenda nesse sentido que Joana aborda aqui conosco, ela normalmente não leva a nada, ela é uma perda de tempo, ela é uma perda até dos nossos, a gente gasta nossos nervos, né, num debate que não tem fim, que ninguém vai convencer ninguém e que ninguém na verdade está procurando se esclarecer, ninguém está procurando verificar a opinião do outro, avaliar a opinião do outro e rever as próprias opiniões. Na maioria das vezes o que nos domina é o nosso ego, é o nosso orgulho, é a nossa vaidade em querer impor as nossas ideias, em querer provar que somos mais inteligentes, que somos mais esclarecidos do que o outro e com preocupação nenhuma, né, com a questão do esclarecimento, que é o que deveria nortear qualquer discussão entre pessoas civilizadas. Como eu falei no início, ultimamente nós temos tido muito isso em relação à questão política, né, o país está polarizado politicamente e não se vê hoje pessoas, né, tentando colocar seu ponto de vista e tentando ouvir o ponto de vista do outro e tentando ver, né, fazer como a dialética propõe, né, de você apresentar uma tese, o outro você apresentar uma ideia, o outro apresentar uma outra ideia e dessas duas ideias se chegar a alguma conclusão, né, cada um corrigindo suas posições, cada um revendo seus conceitos. Não, isso não acontece. O que nós vemos é justamente isso, é um embate, é uma discussão que na verdade muitas vezes, infelizmente, se torna em briga, né, se transforma em uma briga, se transforma até mesmo numa questão física, né, como diz aí no direito, e as vias de fato, e na verdade o que sobra na verdade é nada, né? O que sobra na verdade é perda de tempo, muitas vezes a animosidade, a criação, o fim de algumas amizades, o fim, né, o início de inimizades, de animosidades, de hostilidades, que simplesmente não traz lucro para ninguém, não traz nada de bom e nos prejudica muito, né? Essa questão, a nossa vaidade, né? Muitas vezes nós entramos numa discussão como se fosse uma competição, onde a gente quer vencer o nosso interlocutor.
A gente quer mostrar que nós estamos certos e que eles estão errados, e na verdade sem a mínima oportunidade de tentar aprender, de tentar crescer e de tentar se corrigir. Infelizmente, o que nós vemos é isso. Também é muito importante, Joana também nos fala aqui, que é importante que a gente fiscalize nossas palavras, né? Fiscalize inclusive até a nossa expressão física, facial, nossos gestos, porque muitas vezes nós podemos, até mesmo sem intenção, nós podemos nos tornar agressivos, né? E podemos até assustar as pessoas, porque não sei se vocês já repararam, muitas vezes as pessoas estão discutindo e você consegue perceber no semblante delas, né, uma coisa ruim, né, uma coisa que só mostra que ali não está havendo um debate, que ali não está havendo uma questão dialética, ou como usava Sócrates, né, uma maiêutica, né, um conjunto, né, uma coisa de perguntas e respostas para que a gente pudesse parir uma nova ideia, que a gente pudesse encontrar a verdade através do debate. Infelizmente, isso não acontece na maioria das vezes, e o que nós vemos é hostilidades, é agressividade e muitas vezes a violência, como eu falei. Então a gente precisa ter uma camiseta aí que eu até comprei em Goiás, que tem uma frase que diz assim: abstrai e finge demência, né? Essa frase ela é muito ela é espirituosa, né? Ela é engraçada e tal, mas na verdade, se a gente levar essa frase não no sentido pejorativo que ela tem, né, de meio que ignorar os outros, não seria bem assim, mas se nós evitarmos a contenda no sentido, né, abstrair no sentido de evitar uma contenda, e o fingir demência no sentido de não se deixar levar, né, pela agressividade, né, dos outros, eu acho que a gente acaba lucrando muito, né? Isaac Newton, inclusive, falou uma vez, eu não me lembro em que obra dele, né, que ele diz que lamentava muito ter perdido a paz, né, que era o maior bem que ele tinha, né, por entrar em discussões. Não sei se as palavras foram exatamente essas, mas por entrar em contendas ele acabou abdicando da paz, que é um bem que ele tinha. Então, muitas vezes é isso. Às vezes a gente precisa evitar mesmo para nos mantermos em paz, para nos mantermos equilibrados e evitarmos problemas. Então, o abstrair, fingir demência, aí né, que tem um lado aí mais humorístico, mais de brincadeira, mas traduzindo isso aí para uma questão de não se deixar levar, né, pelo aspecto beligerante, né, que essas discussões normalmente têm, e a gente acaba até favorecendo nossa saúde mental, espiritual e física mesmo. Então é isso, acredito que todos nós aqui possamos refletir sobre isso, né, na próxima vez em que tivermos tentados a entrar numa contenda, a entrar numa discussão, refletirmos antes se aquilo realmente vale a pena e fazer uma autoavaliação para ver se nós mesmos estamos querendo adquirir alguma coisa ali, querendo aprender, querendo receber alguma coisa, ou se estamos apenas dando vazão à nossa vaidade e ao nosso ego e querendo impor nossas ideias. Assim, então, queria agradecer mais uma vez a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai maior, aos bons espíritos que nos acompanham, pedindo para que nos ajudem a vigiar, né, a orar e vigiar, especialmente nesse caso das contendas, né, que possamos estar atentos a não nos envolvermos em discussões frívolas, em discussões sem sentido e muitas vezes agressivas. Fica conosco, Senhor, fique conosco, Jesus, nosso Pai, nosso Mestre, e que os bons espíritos então nos abençoem e nos ajudem
a vigiar e a orar mais e discutir menos. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.